Olá, sou Karina Valentim, nutricionista. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre rotulagem de alimentos. Você sabe ler rótulos? Sabe entender as informações que eles trazem pra gente? Bom, isso pode afetar sim o seu emagrecimento e é isso que eu quero te contar hoje. Mas antes, curte aqui o meu canal, ative o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo toda semana. Bom, vamos lá. Se a gente tiver que entender a respeito de alimentação, primeira coisa, o primeiro conceito que eu quero trazer para você é entender que a qualidade é superior à caloria. E eu digo isso porque esse prato de comida, ele tem a mesma caloria, o mesmo valor calórico desse sanduíche. Mas olhando, né, quando você olha num primeiro momento, você acredita que o sanduíche, por ser menos saudável, tem aí calorias vazias, calorias que podem não te acrescentar, que podem não te ajudar no seu processo de emagrecimento. E é isso que a gente precisa olhar para os produtos industrializados. A gente sabe que às vezes a caloria, ela é o que a gente mais olha, né? Normalmente é o que as pessoas mais olham e levam em consideração. Mas a gente não pode levar isso em consideração. A gente precisa entender que a qualidade, ela é superior à caloria, ok? E por que a gente come? Você já parou para pensar nisso? Você já entendeu o sentido de comer? Bom, a gente come primeiro para manter energia, né? Porque o nosso corpo, ele é como se fosse um carro. Então a gente precisa dar combustível para ele, colocar gasolina para esse carro andar. E é por isso que a gente come, para ter energia, para as nossas células, para os nossos músculos, para a gente socializar. Então a socialização ela entra assim como um fator importante na alimentação e por um bem-estar emocional, um bem-estar de equilíbrio, né? A gente come também para ficar feliz, a gente come para se sentir bem e isso precisa ser levado em consideração. Mas o que acontece, né? O que é realmente uma alimentação saudável e como eu preciso entender primeiro isso para depois entender da rotulagem? Primeiro passo, eu preciso entender que uma alimentação saudável ela é baseada em 3 macronutrientes. O primeiro deles, carboidrato, depois as proteínas e depois gorduras saudáveis. Bom, carboidratos a gente engloba aí, né, todos os alimentos energéticos. Então, pão, arroz, macarrão, batatas, frutas, a maioria delas são fontes de carboidrato. As proteínas podem ser as carnes, o leite, o iogurte, ovos e as proteínas vegetais, né, como grão de bico, lentilha, ervilha, que também são proteínas incríveis. E por fim, as gorduras. As gorduras elas podem ser englobadas aí como os azeites, né, o coco, o abacate, castanhas, né, as oleaginosas, que entram como gorduras saudáveis. Então, numa alimentação saudável, a gente não deve excluir nenhum desses grupos alimentares. A exclusão de algum desses grupos pode e vai gerar deficiência, vai te gerar uma carência nutricional e que pode afetar aí o seu emagrecimento. Porque a gente precisa de um equilíbrio, né? Gerar um equilíbrio. É claro que os estudos e a gente hoje sabe o quanto o consumo exagerado de carboidrato, o quanto comer muito carboidrato pode sim aumentar o risco de obesidade, de sobrepeso. Enquanto que uma dieta low carb, o que seria isso? Com uma redução, mas não exclusão, uma redução no consumo do carboidrato pode sim favorecer o emagrecimento. Bom, então pensando nisso, a gente tem aí como meta de vida a tão famosa qualidade de vida. O que a gente precisa entender? Qualidade de vida é o quê? Quando todos esses aspectos da nossa vida, a saúde, o lazer, a família, a espiritualidade, o trabalho, a atividade física, os amigos, tudo isso está em equilíbrio. E quando tudo isso está em equilíbrio, a minha saúde, o meu bem-estar, eu estou em equilíbrio. A alimentação, ela faz parte disso. Então a gente precisa sim englobar, né, e ter isso como um fator central. A gente precisa priorizar mais a nossa alimentação, porque ela faz parte sim da qualidade de vida e ela vai te trazer benefícios a longo prazo. Então o que a gente precisa entender hoje ao comprar um alimento industrializado? Claro que seria maravilhoso voltar, né, na antiguidade, plantar o nosso alimento, colher o nosso alimento e ter certeza daquilo que a gente come. Mas não é possível. Nos dias atuais, a gente precisa recorrer, né, à indústria de alimentos, ao supermercado, para comprar alguns alimentos prontos. E aí, o que a gente foi perceber no público, né, que compra alimentos industrializados?
70% das pessoas, tá? Elas até olham os rótulos antes de comprar. Porém, metade delas não sabe o que está lendo, não compreende nada daquelas informações que estão ali no rótulo. Isso é grave, né? A gente não tem a educação nutricional para pegar um rótulo e entender o que eu preciso olhar realmente. Será que eu estou sendo influenciada só pelo que está escrito, pelo marketing da marca ou não? E o que as pessoas mais observam? Como eu falei para vocês, a caloria é o ranking. A maioria das pessoas olha a caloria. Depois a quantidade de gordura e a quantidade de sódio. Depois a quantidade de vitaminas e minerais. E por fim aí foi citada a fibra. As pessoas olhavam aí a fibra alimentar. E o que a gente realmente deve observar, né? Qual é o fator fundamental de observação nos rótulos? Então, primeiro, a gente precisa observar aí a questão de data de validade, né? Data de fabricação é muito importante e é obrigatório, tá? Então você precisa ler a validade do produto antes de comprá-lo. Depois, a gente precisa entender qual é a conservação dele, se ele está conservado ali, né, num ambiente propício ou não. E claro, né, a gente precisa entender que quanto maior a validade do alimento, menor é a nossa vida, tá? Mais impacto ele pode causar. Então, alimentos industrializados que ficam aí na prateleira por muito tempo, tem alguma coisa errada, né? Eu sempre dou o exemplo do leite. Então, o leite líquido, né, aquele leite de caixinha, ele demora ali para estragar 1 ano, enquanto um leite fresco, aquele que fica lá no supermercado, na geladeira do supermercado, dura 3 dias. Qual você acha que leva menos adição de químicos? Com certeza, né? O leite fresco. Então, quanto maior a data de validade do produto, menor é a sua saúde. Mais impacto vai ter, com certeza, aí na sua saúde e no teu metabolismo. Como que a gente vai escolher? Para a gente começar, vou começar aqui com o pão. Você sabe escolher um pão integral? Você sabe realmente o que olhar? Então, a primeira coisa, a gente vai olhar a lista de ingredientes, tá? Isso é uma dica para todos os produtos. Tudo que você for comprar industrializado, buscando uma saúde, olhe a lista de ingredientes. A lista de ingredientes é uma lei, tá? Ela sempre vai vir na ordem decrescente, ou seja, do que tem em maior quantidade, então o primeiro ingrediente é sempre o que tem em maior quantidade, até o último ingrediente que está escrito, que é sempre aquele que tem bem pouquinho, só um pouquinho do alimento é composto por isso. Então vamos pegar aqui 2 opções de pão integral. Esse pão integral, ele vem escrito assim, pão integral, e os ingredientes dele. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, açúcar, gordura vegetal, sal, glúten, fermento e conservador. O que eu preciso entender disso? Toda vez que está escrito farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, significa que é uma farinha refinada. Então, a farinha branca aqui no Brasil, ela é obrigatória, né, é obrigatório que ela seja enriquecida, fortificada com ferro e ácido fólico. Então, toda a farinha branca vendida de trigo, ela precisa ser fortificada com ferro e ácido fólico. Ah, Karina, mas não é bom ter ferro e ácido fólico? Sim, são nutrientes importantes. Mas isso significa, esse nome bonitinho, significa que é farinha refinada. É aquela farinha que passou por um processamento muito grande e perdeu tudo que tinha de bom nela. Só ficou carboidrato. Perdeu a fibra, perdeu as vitaminas, perdeu tudo. Ficou só um carboidrato ali, ó, com uma caloria um pouco vazia. Então, a gente, num processo de emagrecimento, num processo de ganho de saúde, de busca de saúde, a gente evita o consumo dessa farinha refinada, tá? Ainda mais no dia a dia. Se eu tô falando esporadicamente, eu vou comer uma pizza, eu vou comer um pão branco, um pãozinho francês, tá tudo bem. Mas no dia a dia a gente busca alimentos com maior teor de farinha integral. Então, nesse caso, essa primeira opção de pão, ela não seria tão integral assim. Agora essa segunda. Verifiquem o rótulo. Aparece 100% integral escrito. Então, normalmente esses produtos que têm 100% integral no rótulo, eles são feitos e são fabricados somente com farinhas integrais. Olha a diferença. O primeiro ingrediente já é farinha de trigo integral. Depois vem glúten, açúcar, o óleo vegetal de soja, grão de trigo, flocos de aveia. Repare, esse pão ele é mais enriquecido, porque ele tem floco de aveia, ele tem inulina, que é uma fibra, tem semente de girassol, tem gergelim, tem linhaça e a farinha de linhaça. Tem a semente e a farinha. Então,
Comparando esse primeiro com esse segundo pão ele é superior em qualidade, por mais que a caloria seja parecida. Ele vai ter muito mais fibras e muito mais qualidade nutricional do que o primeiro, tá? E aí, será que suco realmente é bom? Será que a gente precisa trocar o refrigerante pelo suco de caixinha, aquele suco de latinha? Vamos ver. Primeira coisa, né? Nós temos 3 tipos de sucos vendidos no supermercado. O primeiro deles é o suco 100% fruta. Normalmente são esses sucos vendidos em garrafas de vidro. E eles têm ali nos ingredientes só o suco da fruta. Não tem nada, não tem água, não tem adição de açúcar, não tem adição de adoçante, nada. Só fruta. Então, suco 100% fruta. Nós temos o néctar. Normalmente o néctar tem de 30% a 50% do suco. E eles vêm nessas caixinhas. Tá? Dá uma lida quando você for comprar aí no supermercado. Ele é um suco de fruta de 30% a 50%, mas ele é diluído com água, tem açúcar, aditivos, conservantes e corantes. Então o néctar, ele não é suco, tá? Ele tem uma parcela de suco, mas ele tem muitas outras coisas agregadas, principalmente açúcares. E o refresco? Refrescos são os sucos de pozinho, né, que são práticos, porém eles têm de 10% a 30% só da fruta. Então, a maior parte deles vai ser adoçante, açúcar, corantes e conservantes. Então, nem sempre é uma boa troca, tá? Então, a gente tá tomando suco, mas que suco que você tá tomando? Principalmente visando aí um emagrecimento. Coloquei aqui a comparação para vocês entenderem, tá? Essa latinha aqui de suco, dentro dela eu tenho 8 colheres de chá de açúcar. Enquanto dentro dessa latinha de refrigerante, eu tenho 9 colheres de chá de açúcar. Karina, tem 1 colher a menos, mas tem açúcar do mesmo jeito. Então, o suco de latinha, de caixinha, ele não é tão saudável e ele é igualmente, né, ruim, tanto quanto o refrigerante, tá? Então, não é uma boa troca. Eu sei que muita gente troca e fala, agora eu não tô tomando mais o refri, mas troquei pelo suco. Que suco que você tá tomando? Então, entenda, dentro, por exemplo, aqui de um copo, né, desse suco de caixinha, olha só isso aqui, é quase 2/3 do copo de açúcar. Então, não é um alimento saudável. Tá? Busque informação, leia, todos os sucos vêm lá, qual é a porcentagem de suco que tem ali dentro do produto que você está consumindo. E leia a lista de ingredientes. Aqui, por exemplo, eu trago uma opção para vocês observarem. Aqui nesse primeiro suco, a gente tem a água como primeiro alimento, né, o primeiro ingrediente, suco concentrado de abacaxi, açúcar, acidulante ácido cítrico, o aroma natural, o espessante goma xantana e o antioxidante o ácido ascórbico. Então esse suco, além de ter açúcar, tem os acidulantes, tem os aromas, tem espessante, tem muita coisa. E tem a água, né? Então é um suco diluído. Então, em um copo desse suco, eu tenho 102 calorias, mas é uma caloria, gente, que, tá valendo a pena? Açúcar, aromas, não tá valendo a pena. Agora, esse outro suco aqui. Ingredientes, suco de laranja integral, células de laranja. Essa célula é aqueles gominhos de laranja. Tem açúcar? Não. Tem água? Não. Tem acidulante, conservante, espessante? Não tem nada. Karina, mas em um copo aqui eu tenho 136 calorias. Bom, aqui é 200 ml e aqui é 300 ml, para começar, né? Então, a caloria é praticamente a mesma. O que eu preciso entender é a qualidade. Então, busque qualidade. Não fique vendo caloria. Não fique comparando caloria. Tá bom? Leia os ingredientes e entenda aquilo que você está comendo. Se você leu e entendeu tudo, compra, tá? Agora, voltando lá, né, eu tinha explicado aqui a questão dos mLs e tudo mais. A gente precisa entender a ler o rótulo. Então, essa tabela nutricional, ela traz algumas informações importantes. A primeira delas, a porção do alimento e a medida caseira, a quantidade real que você vai comer dele, para ele ter todas aquelas informações. Então, por exemplo, se você compra um pacote de biscoito, esse pacote, ele não vai estar a caloria do pacote inteiro. Vai estar relacionado aqui, por exemplo, a 20 gramas, que são 3 bolachas, 3 biscoitos, tá? Então, observe. Isso é muito importante. Leia essa tabela com atenção, porque às vezes alguns produtos não se referem à quantidade total que tem na embalagem. Se refere a meia unidade, a 3/4 do pacote. Então, tem que prestar atenção
ali na informação nutricional sempre vem aqui a porção que a indústria recomenda que você consuma, tá? Para ter todos aqueles nutrientes. Aqui eu trouxe um exemplo, né, do biscoito. Então, numa porção de 30 gramas, são quantos biscoitos? É o pacote inteiro? Não, são só 5. Em 5 biscoitos você vai ter 128 calorias, 20 gramas de carboidrato, 3,3 de proteína. Então, a gente precisa entender o que o rótulo está trazendo. Qual é a informação? É o pacote inteiro? É meio pacote? É uma unidade? 2, 5? Quanto? Então, leia sempre a porção recomendada para o consumo, tá bom? Porque senão você acha que comer o pacote inteiro de bolacha tem 128 calorias. E que você comendo 5 tem menos. Mas não é isso que o rótulo está trazendo de informação. Vocês já repararam que todo rótulo de nutricional, toda a tabela, vem com esse porcentagem e um VD. O que significa esse VD? É um valor diário. É uma porcentagem que a gente estima, tá? Numa dieta base de 2.000 calorias. Então, para o indivíduo que precisa comer 2.000 calorias, quanto que se refere àquela porção? Então, por exemplo, aqui, tá bom? Em uma unidade do produto, de um produto aqui que eu peguei de exemplo, eu tenho 96 calorias. 96 calorias se refere a 5% só do total de calorias de 2.000 que a pessoa deveria comer, tá? Então, é um percentual do quanto aquele alimento representa do todo que uma pessoa deveria consumir, tá? Então, aqui eu coloquei pra gente observar o VD. Eu acho bem interessante dar uma olhada nas fibras. Por quê? Fibra alimentar, a gente deveria consumir aí, em média, tá? De 30 até 40 gramas por dia de fibra, principalmente no emagrecimento. Então, vamos olhar esse primeiro rótulo, tá bom? Fibra alimentar, eu tenho só 2% aqui do dia. Enquanto aqui, nesse outro alimento, eu tenho fibra alimentar 10%. Então, aqui, só para vocês entenderem, são 2 barrinhas de cereais. Qual eu compraria? Eu compraria essa, que se refere a 2% do meu dia de fibra, ou eu compraria essa, que tem 10% do que eu preciso no dia de fibra? Então, essa aqui ela é bem mais interessante. Ah, Karina, mas ela é menos calórica. Não estou olhando para a caloria. Nem falei dela, tá? Então, o que eu preciso priorizar aqui, quando eu vou em busca, por exemplo, de uma barra de cereal, eu estou indo em busca de fibra alimentar. Então, eu vou comparar a porcentagem de fibra que tem em cada uma das opções que eu tenho ali no supermercado, depois de ter olhado a lista de ingredientes, tá bom? E claro que essa informação nutricional a gente precisa ficar atento a algumas coisinhas, principalmente a quantidade de gorduras, né, que esses alimentos têm. Então, toda a tabela nutricional ela é obrigatório que tenha quantidade de carboidratos, quantidade de proteína, quantidade de gorduras, e essas gorduras precisam estar descritas em gorduras totais, divididas, né, em gorduras totais, saturadas e gorduras trans. A fibra alimentar e o sódio. O que tiver a mais no rótulo, tem cálcio, tem magnésio, tem vitamina K, é a mais, não é obrigatório ter, tá bom? O produto, a indústria coloca se quiser. Então, normalmente coloca quando tem uma adição daquilo, né? Então, realmente esse produto é fonte disso, é fonte de cálcio. Eu vou colocar o cálcio na tabela nutricional, mas não é obrigatório que venha. Com relação às gorduras, a gente precisa entender, será que 0% gordura trans é melhor? Então, todo mundo sabe que gordura trans não faz mal, faz mal para a saúde, né? Mas será que realmente 0% gordura trans é melhor? É a melhor opção? Bom, vamos entender um pouquinho sobre gorduras. Nós temos as gorduras saturadas. Essas gorduras saturadas, elas estão presentes em alimentos de origem animal. Então, coloquei aqui para vocês os ovos, o bacon, a manteiga, as carnes. Então, alimentos de origem animal possuem gorduras saturadas. Essas gorduras, a saturada, a gente deve ingerir sim, tá? São gorduras importantes, mas elas devem fazer parte só de 10% da dieta. Enquanto as gorduras mono e poliinsaturadas, presentes em castanhas, nozes, oleaginosas no geral, o abacate, os peixes, azeite de oliva, elas devem estar presentes aí em 90%, né? Do que eu preciso consumir de gordura, 90% precisa ser dessas gorduras, mono e poliinsaturadas. Essas gorduras, elas são relacionadas
ao emagrecimento, à diminuição da inflamação do nosso corpo. Elas auxiliam sim na diminuição do colesterol, do triglicérides, diminuem aí a esteatose, que é a gordura no fígado. Então promovem sim um bem-estar, uma melhora da saúde e consequentemente ajudam aí no processo de emagrecimento. Então, as gorduras mono, poli e saturadas nós consumimos. Porém, as gorduras trans nada mais é do que uma gordura criada pela indústria de alimentos para dar crocância, para dar sabor, para dar estabilidade nos alimentos. Então, principalmente bolachas, biscoitinhos, crack, possuem a gordura trans para dar essa crocância. Então, biscoitos, sorvete, bolos, normalmente esses docinhos confeitos, né, doces, eles possuem muita gordura trans. Agora, Karina, será que realmente 0% gordura trans é a melhor opção? Então, muitos produtos, né, trazem isso no rótulo. Observem aqui, por exemplo, essa pipoca de micro-ondas. Tá escrito assim, 0 gordura trans. Só que o que aconteceu? A indústria entendeu que as pessoas olhavam muito para isso, né? Uma época a gente olhava com muita preocupação para a gordura trans, e realmente eles mudaram o nominho dela. Em vez de gordura trans, toda vez que tiver escrito no rótulo, nos ingredientes, gordura vegetal hidrogenada, esse hidrogenada significa gordura trans. Ou gordura de palma, tá? Óleo de palma. É uma forma diferente de escrever, mas tá aí, tá? O 0%, o que significa o 0%? Na lei, na legislatura, a gente tem uma quantidade mínima. Ou seja, se o produto tiver 0,4, 0,3 gramas, se tiver 0,01, se tiver menor do que 0,5 gramas de gordura trans na porção do alimento, ele pode ser escrito 0. Então, presta atenção. Essa pipoca aqui, por exemplo, tá? A porção dessa pipoca, você vai comprar essa pipoca, você vai comer essa pipoca de micro-ondas, provavelmente você vai comer o saco inteiro. Só que lá na porção da quantidade, né, que o produtor tá te falando para comer, tá escrito lá, por exemplo, tá? 1/4 do pacote. Em 1/4 do pacote, deu, por exemplo, 0,4 gramas de gordura trans. Por lei, a gente pode escrever que tem 0. Então, a gente diminui a quantidade da porção para dizer que é 0 trans. Entenderam? Então, em vez de eu colocar, ó, num pacote inteiro você vai ter 1 grama de gordura trans, eu vou colocar que você vai comer 1/4 do pacote e você vai ter 0 gordura trans. Porque na lei eu posso escrever que é 0 gordura trans. Então, cuidado, leia os ingredientes. Viu escrito gordura vegetal hidrogenada? É gordura trans de uma forma diferente. Tudo bem? Esses biscoitos, tá? Então, esses biscoitos integrais. Olha só lá. 0 gordura trans, certo? Gordura trans tá zerado em 3 biscoitos. Esse biscoitinho aqui é um biscoitinho que vem individual, assim, num saquinho. Mas olha lá, gordura vegetal hidrogenada. Então, além de tudo, né, esse biscoito aqui ainda tem açúcar, açúcar invertido, farinha de trigo enriquecida lá com ferro e ácido fólico, tem aqui uns fosfato monocálcico, bicarbonato de amônio, umas coisas bem esquisitas, tá? Mas lembre-se, crack, muito crack, provavelmente vai ter gordura vegetal hidrogenada, que é gordura trans, tá? Olha esse aqui. Então, provavelmente vocês sabem, é uma pastinha aí à base de cacau com avelã. E é aí nos ingredientes. O primeiro ingrediente é açúcar, o segundo ingrediente é óleo vegetal de palma, que também é um substituto da gordura trans, tá? Então, não é a gordura trans, mas é um óleo que tem essa mesma ação no nosso organismo, tá? Que é uma gordura inflamatória, é uma gordura que pode causar aí problemas de saúde e com certeza não vai favorecer a tua perda de peso. Então aqui para mostrar para vocês, né, o que é a composição desse produto. 52 gramas é de avelã, 200 gramas açúcar, 80 gramas óleo de palma, 29 gramas cacau em pó e 26 gramas de leite em pó. Isso compõe o produto, 200 gramas de açúcar. Com
relação aos macarrões, né? Vamos falar sobre esses macarrões instantâneo versus o macarrão normal. Aqui eu coloquei até um macarrão normal sem ser integral, tá? O macarrão instantâneo tem a versão normal e vocês já devem ter visto no supermercado a versão light. A versão normal, em um macarrão, nós temos 16 gramas de gordura. No macarrão light, diminui para 1 grama. Bem melhor, né? E no macarrão normal, aquele macarrãozinho que a gente come sempre, 0,9 gramas de gordura. Então, em relação a gorduras totais, vale a pena, né? Opções com menor teor de gordura. Olha a gordura saturada, a diferença. Nesse aqui, que é o normal, 6,4, num light, 0,4. Agora, o que a gente precisa ficar mais atenta com relação a esse tipo de produto é o sódio, né? Então, em um macarrãozinho desse, com o tempero, 1.700 miligramas de sódio. Esse 1.200. Diminuiu, mas não diminuiu tanto, né? Karina, mas qual é o ideal? O ideal, no máximo, no dia de uma pessoa, são 2.000 miligramas. Em um pacotinho desse, você já consome 1.700. Quase não sobra nada, né? Para você comer depois no dia. Enquanto um macarrão normal, você vai ter só 20 miligramas. Claro que você vai temperar, você vai pôr um molho, você vai colocar um pouquinho de sal, mas não vai chegar nessa quantidade. Acredite em mim, não vai. Mas o que eu quero comparar aqui com vocês é realmente essa questão das gorduras, de olhar direitinho os produtos. E qual seria o melhor iogurte? Será que tem um iogurte melhor para comprar quando a gente está num processo de emagrecimento? Bom, coloquei aqui 3 opções para vocês. A primeira delas é um iogurte com frutas, e onde a gente já repara, né? Bateu o olho na lista de ingredientes, cheio de coisas. E açúcar, né? Então temos aqui xarope de açúcar, nós temos amido modificado, nós temos aromas, nós temos corantes, nós temos espessantes, enfim, estabilizantes, temos muitas coisas aqui químicas. Este aqui nós temos 2 ingredientes. Nós temos leite e nós temos fermento. Leite você sabe o que é, fermento você sabe o que é. Então, mais natural possível. E esse outro também é um iogurte natural, mas é um iogurte natural que tem um monte de coisa. A gente tem farinha de arroz, tem amido modificado, tem um monte de conservante. Então, é um iogurte natural, tipo natural, né? Que não vai ter ali um açúcar propriamente dito. Ele já é mais puxadinho pro azedo, porém é uma lista de ingredientes enorme. Então, quanto menos coisa e quanto mais você ler e entender, melhor é o produto para você, tá bom? Então, cuidado com o iogurte natural. Se você fala, iogurte natural é saudável, mas será que todos são naturais de verdade? Será que você tá lendo o iogurte natural que você tá comprando? E agora tá na moda, né? Muitas pessoas consomem esses iogurtes proteicos, esses iogurtes ricos em proteína. Então, trouxe a lista de ingredientes para vocês entenderem, tá? E eu ressaltei nesses produtos os adoçantes. Todos eles, né? Ou melhor, essas 3 opções que eu trouxe para vocês, têm adoçantes. Esse primeiro tem adoçante, que chama-se edulcorante, tá? Então, toda vez que tiver escrito no rótulo edulcorante, significa adoçante. Então, esse aqui nós temos o edulcorante natural de estévia. Esse aqui nós temos estévia. E esse aqui nós temos eritritol. Então, se a gente for olhar, tá? O estévia, o eritritol são adoçantes mais naturais. Então, se você for olhar, for escolher, né, produtos com adoçante, a gente prioriza adoçantes naturais, evitando adoçantes que tenham uma característica muito química, como, por exemplo, ciclamato de sódio, sacarina sódica, acesulfame e o aspartame, tá? Esses produtos, eles já são pensados com essa característica de serem um pouco mais naturais. Então, eles trazem adoçante, você precisa saber que eles têm adoçante, tá? Eles não têm açúcar, mas eles têm aí um adoçante mais natural. Então, a estévia e o eritritol são adoçantes mais naturais. Agora, desses 3, tá? Se a gente for comparar com esse aqui que eu coloquei aqui embaixo, olha a lista de ingredientes desse. Leite pasteurizado desnatado, creme de leite e fermentos lácteos. Opa!
Não tem adoçante? Não, não tem nenhum corante, nenhum adoçante, nenhum estabilizante. E, Karina, é mais natural. É mais natural. Vai ter gosto? Não. Mas o que você vai fazer? Você vai picar uma fruta, você vai pôr uma fruta seca, você vai bater com uma ameixa, você pode bater com banana, você pode bater com morango, você pode pôr um mel. Às vezes é melhor que você adicione, né, o sabor doce. Você visualiza o quanto você está usando de açúcar ou, né, do poder adoçante que você queira usar, do que aquilo que já vem embutido e o olho não vê. Então, aquilo que já vem embutido, você meio que não leva em consideração, né, na sua dieta. Então, se você coloca uma colher de sopa de mel nesse iogurte, provavelmente você está comendo muito mais alimentos de verdade do que quando você consome adoçantes, né? Por mais naturais que sejam, ainda assim esses produtos trazem conservadores, né? Trazem aí enzimas, trazem estabilizantes. Então, quanto mais natural, busque iogurtes proteicos mais naturais, que você consiga fazer aí a mistura com outras frutas, com o mel, com granola, e que você consiga aí um sabor gostoso, né? Um prazer na alimentação e de uma forma mais natural. Uma dica que eu sempre dou para meus pacientes, tá? Você quer um iogurte proteico e às vezes não tem dinheiro para comprar, às vezes está muito caro o iogurte proteico. Você vai conseguir colocar o seguinte: um potinho desse iogurte aqui, temos 5 gramas de proteína em um potinho. Quando eu junto 2 colheres de sopa de um leite em pó, eu tenho mais 6,5 gramas de proteína. Ou seja, eu totalizo 11,5 gramas de proteína. Que é muito parecido, né? Por exemplo, com esse aqui de 14. Com esse aqui de 14. Então, o que acontece? Eu juntando aqui esses 2 produtos e colocando um pouquinho de granola, eu já consigo 15 gramas de proteína. Ou seja, eu já consegui bater aqui um iogurte proteico. E estou consumindo uma refeição proteica, hiperproteica, né? Que vai me ajudar no processo de emagrecimento, me mantendo com mais saciedade, mantendo, né, esses níveis hormonais, evitando a perda, né, o catabolismo muscular, a quebra de músculo. Então é muito importante quando eu tenho a junção de 2 produtos proteicos de uma forma até mais barata e mais fácil, mais simples do que às vezes você ficar saindo para comprar iogurte proteico, tá bom? Aqui eu trouxe alguns iogurtes e as diferenças entre eles. E o que eu quero ressaltar principalmente é a questão do cálcio. Quando a gente consome produtos lácteos, se você não tiver problema, né, com produtos lácteos, é a quantidade do cálcio. Então, por exemplo, essa primeira e essa opção aqui, essa quarta opção, elas trazem em uma porção de 200 ml 500 miligramas de cálcio. Karina, para uma pessoa, o quanto é o ideal? É 1.000, tá? Por dia. Nossa, em um copo desses produtos, eu já consigo metade do que eu preciso no dia? É isso mesmo. Enquanto, por exemplo, outras bebidas só trazem 100, 200. Para eu conseguir 1.000, eu vou ter que comer muito mais desses alimentos. Então, se você já tem problemas com cálcio, já fez exames, tem ali, né, uma osteopenia ou uma osteoporose, está, né, num processo de menopausa, a gente tem que prestar ainda mais atenção no cálcio. Se você pratica exercício, prestar atenção ainda mais no cálcio. Cálcio é importante para a contração muscular. Então, é importante e fundamental que você entenda aquilo que realmente você precisa e que você vá buscar no produto, no rótulo do produto, aquilo que você tem como foco. Vou comprar um iogurte, vou comprar um leite, vou comprar um queijo, deixa eu olhar. Para mim é importante o cálcio, então eu vou comparar a quantidade de cálcio. Então, ai, nossa, achei esse aqui que tem mais, então vou levar esse. Então, olhe integralmente para o rótulo, leia a lista de ingredientes e dentro da tabelinha nutricional, busque informações que sejam relevantes para você, que façam diferença no teu metabolismo, tá bom? E será que algumas trocas que a gente faz valem a pena? Muitas vezes a gente faz umas trocas alimentares aí um pouco equivocadas. Por exemplo, tem diferença, Karina, de diet, de light, de produto zero? Explica aí que eu não entendo nada. Então eu vou explicar para você. O produto diet, tá? Em sua maioria ele é desenvolvido para pessoas com diabetes. Então todos os produtos diet, eles não têm adição de açúcar, mas têm adição de adoçantes. Os produtos light, eles têm uma redução.
Eles podem ter, por exemplo, açúcar, mas eles vão ter 25% a menos açúcar, ou 25% menos sódio, ou 25% menos caloria, ou 25% menos carboidrato. Ele não tem a isenção, ele tem 25% a menos. E produto zero, eles têm normalmente a isenção total, tá? De um nutriente. Pode ser zero gordura, pode ser zero açúcar, pode ser zero sódio. Então eles excluem, tá? A probabilidade, tá, de você comer ou comprar um desses produtos, seja diet, seja light ou seja zero, e não te fazer bem, é muito alta. Por quê? Porque a indústria ela tem que tentar fazer com que aquele produto tenha um sabor gostoso, seja palatável, tenha uma crocância, tenha uma palatabilidade aceitável. Então, por exemplo, num chocolate que eu trago aqui para vocês, tá? Esse primeiro chocolate é um chocolate normal. Esse segundo chocolate é um chocolate diet. Qual é a grande sacada, a diferença? Eu tenho um acréscimo de gorduras. Então, no chocolate diet, eu tenho menos carboidrato, mas mais gordura. Por quê? Para dar estabilidade. Então, eles tiram o açúcar, mas tem que colocar mais gordura para dar estabilidade no chocolate. E aí eu te pergunto, tá? Se você não é diabético, ok? Se você não tem diabetes, você só quer emagrecer, você vai trocar um chocolate normal para um chocolate diet, que tem um monte de adoçante, um monte de produto químico, por conta de 7 calorias de diferença? Por conta de 1 grama de diferença de carboidrato? Aqui tem 13 e aqui tem 12. É 1 grama de carboidrato que vai fazer diferença na tua dieta? E você vai trocar um chocolate normal para um diet, porque tem um pouco mais de gordura, 1,4 aqui nesse? Não. Então, você vai comer o chocolate normal. Ah, Karina, é melhor um 60, um 70, um 80% cacau? Com certeza. Quanto maior a quantidade do cacau, menor é a quantidade do açúcar no chocolate. Isso vai te fazer muito bem essa troca. Mas um chocolate normal por um chocolate diet, escrito diet, não é uma boa troca. Tá? Você vai ter um acréscimo de gordura e ainda vai consumir adoçante, que vai potencializar aí o teu fígado, que vai fazer com que ele tenha uma demanda maior e você precise demandar, né, essa energia que teria que estar ali focada no emagrecimento, na perda de peso, na eliminação. Você está eliminando, você está focando na eliminação de adoçantes do seu corpo. Então tome cuidado. Aqui eu também trago, né, algumas comparações de achocolatados. Então esse chocolatado aqui é o original e esse aqui é a mesma marca, só que é light. Aqui também não dá para vocês verem, mas é um outro chocolatado. E aqui é a mesma marca, só que light. Qual é a grande diferença? Lembra que eu falei para vocês da porção? Olha o que a indústria fez. Em 20 gramas desse, tem 80 calorias. Legal. Em 10 gramas desse, tem 37 calorias. Karina, eles só mudaram aqui, ó. Quando eu bato o olho, né? Se você bater o olho só na caloria, você fala, nossa, esse tem 80, esse tem 37. Aqui tem 19 de carboidrato, aqui tem 11. Aqui tem 8. Nossa, realmente mudou muito. Mas quando você vai ver, a porção é metade. Então, aqui em 20 gramas, você teria realmente 74 calorias, contra 80 calorias desse normal. Aqui é a mesma coisa. Aqui é 20 gramas, aqui é 9 gramas. Então, aqui em 20 gramas deste produto light, você teria 64 calorias contra 74 calorias aqui. Será que vale a pena? Será que realmente é um produto que vai acrescentar aí saúde na tua vida? Ou você está sendo, né? Ou você está fazendo uma escolha que pode não impactar positivamente. Então, repense, tá? Sobre o produto industrializado que você está comprando. E barrinha? Barrinha de cereal. Será que ela realmente é saudável? Trouxe aqui 2 listas de ingredientes para você entender comigo e entender se vale a pena ou não. Essa primeira barrinha, olha o tanto de coisa que ela tem. Eu grifei aqui pra você, tá? Xarope de glicose, de novo xarope de glicose, depois açúcar, depois amido modificado, depois espessantes, um monte de número esquisito, né? INS 471, 406, açúcar invertido de novo aqui, ó, gente. Ainda tem mel e ainda tem açúcar de novo. Uma barrinha inocente com muitas, né? Muitas possibilidades de fazer aí
teu organismo inflamar, de você consumir muita coisa industrializada. Agora, essa outra barrinha, essa outra opção, se a gente ler os ingredientes, é amendoim, extrato de malte sem glúten, soja, semente de girassol, nibs de cacau, melado de cana, que é muito legal para adoçar, gergelim, goma cássia, cacau, goma cássia é uma fibra, cacau em pó, óleo de girassol, castanha do Brasil, castanha de caju, amêndoa, emulsificante lecitina de soja, macadâmia, avelã e pistache. De tudo isso daqui, provavelmente você entendeu muita coisa do que você leu. E você entendeu que só tem um tipo de adoçante aqui, que é o quê? O melado de cana. Que em comparação com os açúcares invertidos, né, com o xarope de glicose, é muito saudável. Melado de cana é a primeira parte, é como se fosse aquela rapadura mais líquida, né? É a primeira parte da cana-de-açúcar. Então ela não sofreu um processo de refinamento, não tirou os nutrientes. Então o melado de cana é riquíssimo em ferro. Então se você tem anemia, é uma excelente forma aí de você acrescentar, né, o melado de cana na sua dieta. Então é uma melhor opção e você sim pode se beneficiar do consumo de barrinhas pela praticidade, pelo alto teor de fibras, mas precisa ler o rótulo. Não adianta comprar barrinha e comer açúcar, tá bom? Os corantes alimentares, aditivos, fazem mal para a saúde? Bom, então os corantes e os conservantes, nós temos vários, né? Então são sempre esses que vêm com numerozinhos. Então edulcorantes, conservantes, corantes, emulsificantes, espessantes. Eles vão agir no nosso organismo assim como a poluição, assim como o estresse, assim como os raios solares. Eles agem na nossa célula fazendo o quê? Com que elas tenham uma diferenciação. Ou seja, ele age dentro da nossa célula, mutando o DNA. Então é muito perigoso. A gente tem aí vários estudos mostrando o quanto as células são agredidas, né? O quanto a gente tem aí uma menor sobrevida quanto mais a gente consome desses conservantes, desses corantes, dos acidulantes, dos aditivos químicos, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, tá? O uso de aromatizantes pode determinar alergias respiratórias e alergias de pele. Pode ter também perturbações metabólicas variadas, diminuir a resistência, né? Aumentar aí a resistência, diminuição principalmente resistência à insulina, né? E câncer também já tem aí estudos mostrando. O nitrito de sódio ou nitrito de potássio, que é usado, né, para conservar, conferir cor, né, e sabor aos embutidos, ele pode sim ter aí, né, propriedades cancerígenas. Então, quando a gente fala de peito de peru, de salame, de mortadela, de linguiça, salsicha, tem todos esses produtos têm nitrito de sódio ou nitrito de potássio. E as gorduras hidrogenadas, né, que são aquelas gorduras trans que eu já mostrei para vocês, que têm o risco de doenças aí cardiovasculares e obesidade. Então, a gente precisa cada vez mais tomar cuidado com esses aditivos. Então, a gente usa aromatizante, a gente usa conservante, a gente usa as gorduras para conservar os alimentos, usamos. Mas o quanto a gente está comendo disso? O quanto isso pode impactar na nossa saúde a longo prazo? Muito. Aqui eu trouxe 4 corantes que são muito ruins e a gente precisa começar a ler direitinho o rótulo. O amarelo crepúsculo, azul brilhante, amarelo tartrazina e o vermelho eritrosina. São 4 corantes artificiais que têm muita relação, principalmente com crianças em fase de crescimento que consomem esses adoçantes. Já tem alguns estudos mostrando o aumento do déficit de atenção pelo consumo desses corantes. Então ele age sim no nosso sistema nervoso central. E será que a gelatina ela é fonte de proteína e de colágeno? Muitos pacientes me falam isso. Karina, eu como gelatina porque é fonte de colágeno, fonte de proteína. Será mesmo? Não, não é. Então eu trouxe aqui um rótulo para provar para vocês. Então nessa gelatina aqui eu tenho 1,5 gramas de proteína. Se você precisa comer 100 gramas no seu dia de proteína, você realmente acha que 1,5 gramas de proteína vai realmente ajudar no seu desenvolvimento muscular? Na sua pele, na sua unha, no seu cabelo? Não, não vai, tá? Então, gelatina não é fonte de proteína, não é fonte de colágeno.
Pelo contrário, trouxe 2 rótulos, gelatina normal e gelatina zero. Todas essas gelatinas, mesmo a zero, têm um açúcar. Então, quando eu vou lá para o rótulo da gelatina zero, eu tenho a tal da maltodextrina. O que significa isso? Maltodextrina é um açúcar, e é um açúcar utilizado até para atleta. Quando a gente fala aí de nutrição esportiva, a gente usa a maltodextrina como fonte energética. E dentro da gelatina zero tem maltodextrina. Além da maltodextrina, eu tenho edulcorantes artificiais. Vocês já aprenderam aqui. Edulcorante é adoçante. Eu tenho ciclamato de sódio, eu tenho o aspartame, eu tenho a sacarina sódica e eu tenho a C-sulfame de potássio. Ou seja, além do corante artificial, tá? Que é o Bordeaux. Esses edulcorantes são adoçantes, todos eles são artificiais. Então, além de ter a maltodextrina, eu tenho os edulcorantes, que são os adoçantes, e eu ainda tenho os corantes. Então, gelatina não é definitivamente um produto para ser consumido em hipótese alguma, tá bom? Não é um produto saudável, mesmo a normal, tá? Temos aí na normal o açúcar e os adoçantes, na gelatina normal, e os corantes. Então, não é uma fonte proteica, não é uma fonte de colágeno natural. Em relação ao sódio, será que vale a pena olhar o sódio? Você quer emagrecer, você quer perder peso? E aí, vale a pena ficar olhando o rótulo para ver quantidade de sódio? Por exemplo, eu coloquei aqui, uma ilustração de pipoca. Então, se você fizer pipoca na panela com manteiga, aquela pipoquinha normal que a gente estoura em casa, pipoca de micro-ondas com água, pipoca do micro-ondas com água, você vai fazer esse mesmo procedimento, você vai usar o milho da pipoca, mas você vai pôr água e vai pôr no micro-ondas, sem manteiga. E a pipoca de micro-ondas normal, que essa aqui a gente compra aqui, pronta, naqueles sacos. Qual é a diferença? Olha a quantidade de gordura. A mesma que você fizer com manteiga na tua casa, você vai fazer com 3,5 gramas de gordura contra 9 gramas de gorduras totais. Gorduras saturadas. A pipoca de micro-ondas tem 4 gramas. Fibra alimentar, olha só, cai para 2,1, enquanto aqui você tem 5 no milho mesmo que você estoura na tua casa. E o sódio, aqui você não vai ter nada. Se você tiver, você vai pôr um pouco, uma pitadinha, enquanto aqui você vai ter 193 miligramas. Essas pipocas de micro-ondas, além de muito gordurosas, elas têm um excesso de sal. Então tem que tomar cuidado. Caldinhos de tempero ou saquinhos de tempero, eles têm, na sua maioria, o glutamato monossódico, que é uma adição de sódio. E normalmente esses cubinhos, eles trazem aí quase metade da recomendação de um dia. Então, se num dia eu tenho que comer 2.000 miligramas, um cubinho desse traz 993. Ai, Karina, mas eu vou dividir esse cubinho na alimentação da minha família. São 4 pessoas que vão comer. Isso vai ser dividido por 4. Mas eu aposto que você coloca o cubinho e ainda coloca sal, Então, coloca o cubinho e coloca sal. Então, não é uma fonte de sódio saudável. O glutamato monossódico, que é o que tem dentro desses cubinhos, ele pode sim agir no nosso sistema nervoso central. Ele pode aumentar aí as doenças, do nosso século, que é o que? Ansiedade, depressão, um transtorno aí, de mental, de ansiedade. Então, não consuma esses cubinhos. Ah, mas é uma refeição muito especial, esporadicamente. Mas se você consome, diariamente isso na tua alimentação, isso além de te ajudar, a ter mais retenção de líquido, isso vai fazer com que você tenha mais retenção de líquido, com certeza. Então, além de você prejudicar teu rim, prejudicar teu fígado. Então, tome cuidado com esses temperos prontos. Aqui eu coloco para vocês 2 receitinhas de caldo caseiro. Vocês podem fazer o caldo de legumes ou o caldo de frango, caseiro. Depois tira um print aí da tela para anotar direitinho e conseguir fazer em casa, tá? A gente faz esse caldo em casa, coloca nos cubinhos, nessas forminhas de gelo e a gente tem pronto. Um caldo com sabor, para aromatizar nossas receitas e para dar muito mais nutrição, para trazer ainda muito mais nutrição para o que a gente está comendo. E muitos pacientes me falam isso. Karina, eu olhei essa água aqui, cheia de sódio. Será mesmo que água mineral a gente precisa ficar escolhendo por conta do sódio?
Lembrando, quantos miligramas por dia? 2.000 miligramas. Se você consumir 1 litro dessa água, ó, 1 litro, em 1 litro, miligramas por litro, em 1 litro dessa água aqui, você vai ter 4 miligramas de sódio. 4 miligramas. Você precisa consumir no dia 2.000. Você realmente acha que a água é a culpada porque você está retendo líquido? Que a água tem muito sódio? Não é, né, gente? Então, essa daqui tem 30 miligramas por litro. Essa tem bem mais do que essa, Karina. Tem 30. Essa tem 4, essa tem 30. Mas eu te asseguro, mesmo essa de 30 miligramas para 4.000 miligramas, para 2.000 miligramas, não é a água de 30 miligramas de sódio por litro que está te fazendo inchar, que está te fazendo reter líquido, tá bom? Então, vale a pena ficar olhando a composição da água? Não. Não vale a pena. Tome, ela vai te fazer bem, vai ser ótimo e você precisa ingerir água. Então, não precisa ficar paranoico com a relação de sódio que você está consumindo na tua água, tá bom? E vamos falar de fast food. Você sabia que tem como a gente olhar a tabela nutricional dele? Então, peguei aqui o mais famoso, né, que a gente conhece, e lá no site, é só entrar no site deles, que tem todas as informações nutricionais. Então, a gente tem aqui, em um lanche, eu tenho 1.000 miligramas de sódio, que já está dizendo aqui pra você, ó, é 45% do que você precisa comer no dia. Em um lanche. Se você juntar a batata frita, provavelmente estourou. Já deu as 2.000 do dia. E aí, você vai comer só um lanche e uma batata frita no dia todo ou não? Então, vale a pena. Vai sair, vai comer fora, olha a tabela nutricional. A maioria dos locais já tem isso. Facinho, ó, no celular pra gente consultar, tá bom? E claro, né, o que a gente precisa entender com tudo isso que eu trouxe aqui pra você? Que 200 calorias de um suco é muito mais saudável, é muito melhor, é muito superior do que 0 calorias, por exemplo, de um refrigerante ou de um produto diet, light. Então, busque qualidade na sua alimentação. Esquece caloria, deixa pra lá a caloria. Entenda o que o rótulo está te trazendo. Leu e entendeu, pode levar. Leu, não entendeu nada, tá tudo esquisito, uns nomes estranhos. É melhor não comprar. Evite consumir. Principalmente se você está buscando o teu emagrecimento. Bom, então esse vídeo aqui hoje, eu quero que você tenha e traga para a tua vida melhores escolhas. Que isso te traga mais saúde, que isso te traga autonomia para você fazer suas escolhas. Sem radicalismo, claro que a gente precisa dos produtos industrializados, mas a gente precisa saber comprar, porque assim a gente vai ter um bem-estar integral, né? A tão famosa qualidade de vida. Então, menos industrializados, mais industrializados com consciência, né? Uns industrializados que tenham menos conservantes, menos corantes e mais comida de verdade. Então, busque, né, nos produtos industrializados ingredientes saudáveis, ingredientes que você sabe o que é, que você entende o que você está lendo. Essa é a regrinha fundamental para uma nutrição saudável e principalmente para um processo de emagrecimento eficiente. Se você gostou desse vídeo, se foi importante para você ficar comigo aqui até o final, deixa seu comentário, eu vou adorar conversar com você. E claro, né, compartilhe esse vídeo com os amigos, compartilhe com a família, com quem você acredita que vai se beneficiar dessa aula que eu proporcionei aqui para você hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo.